situação em Corinto, na Grécia, onde ele escreveu a carta às pessoas que ele ainda iria conhecer. Ele já sabia da fé dos romanos, e ali ele compara, trazendo para os romanos a vida do cristão como sendo antes e depois de Cristo, assim como era a minha e a sua vida. E Paulo traz uma comparação, escrevendo através da palavra que ele escreveu aos romanos, que nós éramos zambujeiros antes de sermos enxertados em Jesus. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos brevemente algumas características do zambujeiro e da oliveira, e qual a mensagem que Paulo tinha para a vida dos romanos e que se aplica hoje nas nossas vidas. O zambujeiro, também conhecido como oliveira brava, é uma árvore torta. Os seus troncos são bem tortos, ela é cheia de caroços, cheia de espinhos, e ela produz um fruto. A semelhança da oliveira que produz azeitona, ela produz um fruto um pouco menor, que muito semelhante à azeitona, porém um fruto amargo, um fruto pequeno, um fruto amargo, e com um caroço protuberante, que prevalece em relação ao fruto. E ali ele está comparando com a nossa vida, como éramos antes de Cristo, como nós andávamos por caminhos tortos, como nós tínhamos espinhos que feriam, que machucavam as pessoas, os nossos frutos amargos, que muitas vezes deixavam o ambiente pesado, deixavam o nosso lar naquele clima de guerra, naquela situação onde o inimigo prevalecia por vezes, e a gente sofria as consequências da nossa vida como zambujeiro. E aqui ele vai dizer que aqueles que aceitaram a Cristo, que se converteram, se tornaram enxertados na oliveira. É interessante que, diferente do zambujeiro, a oliveira é uma madeira nobre, é uma madeira reta, é uma madeira que não tem espinhos. A oliveira é uma madeira que produz azeitona, que todos nós muito bem conhecemos, eu por sinal gosto muito. É uma fruta saborosa, é uma fruta que traz para a gente uma sensação de prazer, uma sensação que produz a gente alegria. A azeitona produz um azeite que é tão utilizado, tão valioso, tão rico de proteínas e de nutrientes para as nossas vidas. E quando ele fala em relação ao enxerto, a característica do enxerto me chama a atenção, porque naquela época o enxerto já era muito utilizado, ainda hoje é utilizado. Então Paulo, mesmo sem saber de agricultura, ele era um fabricante de tendas, como diz lá em Atos, mas mesmo sem conhecer sobre a agricultura, Paulo vai escrever, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, como as nossas vidas foram transformadas no momento em que a gente aceitou Jesus. Glória a Deus! Como a sua Aleluia! vida passou a ser diferente no momento que você aceitou Jesus. Ele vai dizer Aleluia, que nós fomos enxertados, e nós, sendo zambujeiros, nós sendo amargos, nós sendo espinhentos, nós sendo tortos, cheios de caroços, como nós fomos enxertados na oliveira. E é interessante que, para que a planta que vai receber o enxerto seja preparada, aquela planta tem que ser cortada, tem que ser retirada galhos para que o enxerto possa ser colocado. E quando ele fala que os judeus, que eram o verdadeiro galho que deveria estar na oliveira, não aceitaram a oliveira, eles foram retirados, eles não creram em Jesus. E ali, quando ele diz que a oliveira foi preparada para o enxerto, quando a gente estuda sobre a agricultura, aquela árvore ela é cortada, ela é ferida, é machucada, para que ela possa ser preparada para receber o enxerto. E assim foi Jesus. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Jesus foi machucado, foi pisado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do sofrimento de Jesus, através da angústia que Jesus sofreu, ele se preparou para que nós agora estivéssemos aqui adorando e louvando e restaurado e salvo. Jesus, ele se sacrificou, ele foi cortado, dilacerado, para que nós pudéssemos ser enxertados. E ali ele estava preparou para que nós pudéssemos, através da nossa fé, crendo nele,
sermos enxertados nele. E quando diz que nós, zambujeiros, fomos enxertados, por outro lado, para que os zambujeiros fossem enxertados, a sua casca em volta tinha que ser retirada. Ele tinha que ser também cortado, podado para que fosse colocado. Muitas vezes a gente quer chegar em Jesus com casca, com aparência, com máscaras. Mas para que a gente consiga ser enxertado, para que a gente possa verdadeiramente ser conectado na oliveira, é necessário que a gente retire as nossas aparências, que a gente retire as nossas cascas, que a gente saia da superficialidade. Para a gente estar em Jesus, a gente tem que ter profundidade. Assim como aquele galho foi cortado para que pudesse ser conectado, assim a minha e a sua vida. Nós precisamos estar preparados para que a gente seja conectado em Jesus. E uma coisa me chama a atenção, porque quando ocorre o enxerto, não é naturalmente que aquela árvore, aquele galho enxertado já começa a produzir frutos. Não é automaticamente que aquela árvore de outra propriedade, de outras características, passa instantaneamente a receber as características da árvore que ela foi colocada.